Já havia escurecido há muito tempo e Wendy ainda estava trabalhando em seu escritório, fazendo esboços, estabelecendo regras, entrando no projeto e não percebeu imediatamente quando seu chefe entrou. Ele parou na porta e disse com ar de reprovação: Wendy, minha querida, você não está se cuidando. Já olhou seu relógio? Não tem uma criança para pegar? Todos já foram embora há muito tempo e está na hora de você ir embora. Agradeço sua ansiedade, mas você não pode se sobrecarregar. A mulher voltou a si e ofegou. São quase 7 horas. Estava na hora de buscar Alex na escola. Ela imediatamente largou tudo e começou a fazer as malas, murmurando: Estou realmente quase atrasada. Vou correr. Amanhã discutiremos um novo design para a capa, no estilo antigo e, ao mesmo tempo, na última moda. Então, pensei em fazer um esboço enquanto tinha a ideia. Adeus. Wendy correu para o ponto de ônibus para pegar seu filho, enquanto o diretor, Steve, examinava seus esboços e se perguntava como essa mulher pobre e difícil tinha tanto talento e criatividade. Como ela consegue dar conta de tudo? Ela tem tudo em seu prato. Um marido doente, um filho, a casa e no trabalho ela cuidava de tudo, costurava e fazia esboços. Não havia preço para uma mulher assim, e o diretor gostava muito dela. Como pessoa, e não só, ele adorava seus enormes olhos cinzentos e tristes, literalmente se afogava neles. Mas o Andy só pensava em sua família e não olhava para ninguém. Então, Steve só podia suspirar pesadamente, percebendo que seus sonhos nunca se realizariam. Uma Wendy abalada chegou à sessão de karatê e um Alex assustado a esperava no vestiário. Mãe, finalmente você chegou? Você se esqueceu de mim? Todos os pais já foram embora. Estou sentado aqui sozinho por 1 hora. Eu estava com medo. Meu telefone está sem sinal. Não consigo falar. A mulher abraçou o filho, sussurrando: Sinto muito, querido. Estou trabalhando demais. Vamos para casa logo. No caminho, vamos até a loja e compramos algumas guloseimas. Você teve muitas aulas? Como está indo a escola? Alex descongelou e começou a chilrear, contando as novidades, e depois disse com orgulho: E eu já aprendi minhas lições enquanto estava esperando por você. Portanto, não se preocupe. Os exercícios foram fáceis. Eu fiz tudo sozinho. Wendy abraçou seu filho e o elogiou. Que bom menino você é. O melhor filho que tenho. Você me ajuda tanto e estuda muito bem. Que sorte a minha! O filho realmente era sua saída. Uma luz na janela e, após a morte do pai, tentou agradar a mãe. Embora não gostasse do padrasto, ele o tolerava por causa da mãe. Quando chegaram em casa, Andrew, o segundo marido de Wendy, estava deitado no sofá como sempre, apertando irritantemente os botões do controle remoto da TV, passando os canais. Ele disse à esposa: Olá, já faz muito tempo. Já é quase noite e estou com fome desde a hora do almoço. Ninguém precisa de mim, seu aleijado miserável. A mulher correu para o marido. Andrew, o que você está dizendo? Como está sua perna hoje? Está doendo muito? Agora vou preparar o jantar rapidamente. E depois vou fazer uma compressa para você e uma massagem, é claro, já estou indo. O marido descongelou e esperou por um delicioso jantar. E o pequeno Alex franziu a testa e pensou consigo mesmo. Ela não sente pena de sua mãe. Ela já está cansada. Ele poderia fritar ovos e cebolas para si mesmo. Ele caminhava lentamente. O menino correu para a cozinha e começou a ajudar a mãe a preparar o jantar, descascando batatas e cortando tomates. Wendy elogiou o filho e, mais uma vez, pensou na sorte que tinha em tê-lo. Depois, todos comeram, e Alex foi para sua sala de estar. Em seguida, todos comeram. Alex foi para o quarto assistir a desenhos animados, e Wendy começou a tratar do pobre marido doente. Passou 1 hora com ele, e depois de todos os procedimentos relaxantes,
Ele adormeceu contente, e Wendy saiu do chuveiro, sentou-se na cadeira e não conseguia se mexer, de tão cansada que estava. Desde a doença de Andrew, sua vida tem sido um pesadelo. Ela estava dividida entre o filho, o trabalho e o marido doente, e não tinha tempo para si mesma e para descansar. Wendy fechou os olhos cansada e começou a repassar sua vida em sua mente. Ela havia crescido em uma família inteligente de professores. Seu pai era reitor do departamento de química e sua mãe era bióloga. Seus pais eram fãs do trabalho deles e, mesmo em casa, só falavam de teses e dissertações científicas. Um luxuoso apartamento de 2 quartos no centro da cidade foi deixado para Wendy por seus pais. Esse tipo de layout é raro hoje em dia, com tetos altos de estuque, metragem enorme, móveis antigos e caros e uma varanda envidraçada e isolada. Todas as famílias familiares que vinham à sua casa sempre admiravam um espaço de convivência tão espaçoso, e até mesmo a localização é conveniente, em uma área cara e aconchegante. Mamãe e papai, é claro, sonhavam que Wendy seguisse seus passos, se tornasse uma cientista química, continuasse a dinastia de cientistas, mas infelizmente, ou felizmente, ela era uma criança completamente diferente, com uma mente humanitária e imaginação desenvolvida. Ela odiava todas essas fórmulas, ciências exatas, mas adorava desenhar, esculpir e escrevia redações melhor do que qualquer outra pessoa da classe. E quando ela se inscreveu em uma aula de costura na 8ª série, sua mãe finalmente percebeu que a filha não seria uma química. O negócio de costura fascinou tanto a menina que seus pais decidiram agradá-la e compraram uma máquina Singer cara, e agora ela costurava em casa para seu próprio prazer, criando roupas originais, que não eram análogas. Exteriormente, Wendy cresceu como uma garota bonita e proeminente, mas sempre gostou de suas próprias imagens, muitas das quais foram criadas por ela mesma. Portanto, na rua, ela sempre se destacava favoravelmente contra o pano de fundo de suas amigas. Muitos garotos a perseguiam, mas o coração de uma jovem fashionista ainda é silencioso. Não é preciso dizer que Wendy foi estudar para ser estilista. Ela não via outra profissão para si mesma, e já no último curso ela começou a trabalhar em uma especialidade no ateliê, e assim permaneceu por toda a vida. Na equipe, ela era respeitada e apreciada, realmente sempre trabalhou muito, mas com olhos ardentes, com fogo. Ela amava e valorizava seu trabalho. Na família, Wendy foi uma criança tardia, pois logo os pais partiram em uma idade bastante avançada, primeiro a mãe e, recentemente, o pai. A menina ficou muito triste por eles, pois de repente se sentiu muito solitária em um enorme apartamento de 3 cômodos, sem ter com quem conversar, e por isso queria tomar um chá com a mãe, ouvir dela palavras de apoio e conselhos, ver os olhos bondosos do pai. Mas, infelizmente, eles não existem mais. Foi então, no momento mais crucial de sua vida, que Wendy conheceu seu primeiro marido, Peter. Ele era um militar, servindo em locais de conflito, e voltava para casa apenas ocasionalmente para visitas e feriados. Eles também se conheceram por acaso, em um ônibus. Um jovem soldado de olhos castanhos e uniforme caiu na alma de Wendy, olhou muito para ela, saltou atrás dela no ponto de ônibus e começaram a se conhecer desajeitadamente. O cara não sabia fazer elogios e disse algumas bobagens. Ela riu, e eles se tornaram amigos. Depois, começaram a se encontrar, não conseguiam se separar e logo se casaram. Peter era um pouco prolixo, não prometia montanhas douradas, mas a amava muito e ela sentia isso. Ela era sua esposa fiel e dedicada, esperando por ele em suas intermináveis viagens de negócios. Logo nasceu Alex, e o marido ficou muito feliz, prometendo
no batizado do filho, que desistiria desse trabalho perigoso e que, pela última vez, iria para o local quente. No fim das contas, Peter nunca mais voltou para casa e Wendy ficou viúva aos 25 anos. Ela não conseguiu superar sua dor por tanto tempo, não conseguia parar de amar Peter ou de pensar nele. Somente seu filho e seu trabalho favorito a salvaram. E então, Andrew entrou em sua vida. Ele era o completo oposto de Peter, autoconfiante, pobre, lindamente cortejado, e tomou Wendy como uma fortaleza inexpugnável, com charme e encanto. Ele lhe trazia flores embraçadas e lia poemas de amor para ela. Ela mesma não percebeu como se apaixonou. Andrew tratou seu filho normalmente, e o casal decidiu legalizar seu relacionamento, principalmente porque o noivo insistiu nisso. Andrew era um construtor, mas mesmo assim, frequentemente fazia viagens de negócios para construir objetos complexos, ganhava um bom dinheiro e, em geral, levava uma vida boa. É verdade que os colegas do ateliê, por algum motivo, estavam céticos em relação ao novo marido de Wendy, e todos os seus colegas de trabalho a criticavam. É estranho tudo isso, Wendy. Bem, tudo bem que Peter era um militar, e todas as guarnições viajavam por aí, não há como fugir disso. Por que um trabalhador da construção civil precisaria de uma viagem de negócios, pense nisso? Não temos projetos de construção suficientes em nossa cidade? O mesmo bom dinheiro, e você não precisa ir a lugar algum. Há algo de suspeito aqui. Veja como ele tem uma namorada ou algo pior, uma segunda família. Há muitos vigaristas como esse na televisão. Você não sabe nada sobre ele. Peter, seu primeiro marido, seu falecido marido, é um caso diferente. Ele a apresentou aos pais dele logo de cara, convidou você para a família. Ele fez tudo certo, não escondeu nada. E quanto a esse? Ele a seguiu como uma folha. Quem é ele? De que família é? Não sabemos de nada. Não havia ninguém dele na festa de casamento. É assim que acontece? E por que você saiu correndo para se casar, sua tola? Você deveria ter vivido um pouco mais, ter visto o que era o quê. Wendy não se sentia à vontade com esse tipo de conversa e retrucou. Oh, meninas, parem de ler moral para mim, me cansam. Bem, você tem razão em uma coisa. Andrew não gosta de se lembrar da infância, diz que não fala com a família, mas quem sabe eles o magoaram de alguma forma. O que me importa? Não preciso me intrometer em sua alma com perguntas. E todo tipo de trabalho acontece. Ele ganha um bom dinheiro com viagens de negócios, então é tudo para a família. Não me deixe nervosa, pelo amor de Deus. Está tudo bem. E em breve será ainda melhor. Teremos um bebê juntos. E Alex está feliz. Ele está esperando por um irmão ou uma irmã. Mas recentemente, houve uma tragédia. Em um canteiro de obras, em uma cidade vizinha, Andrew foi atingido por tijolos e teve o pé e o tornozelo muito danificados. Ele voltou para casa engessado, usou o gesso por muito tempo, mas ainda não conseguia ficar em pé. Sua perna não estava bem fundida e ele mal conseguia andar com a ajuda de um andador. No futuro, ele precisaria de uma operação complexa em suas articulações. É claro que isso foi um grande trauma psicológico para o jovem e saudável rapaz, que se sentiu incompleto, aleijado e como se tivesse se isolado de tudo, se retirado para dentro de si mesmo. Wendy, é claro, sentiu pena dele, apoiou-o da melhor forma possível e assumiu todas as tarefas domésticas, cuidando do filho e sustentando a família, já que Andrew estava desempregado. E isso apesar do fato de que ela mesma estava grávida, embora em um período pequeno. Wendy engravidou antes da lesão do marido, eles não planejavam ter filhos, tudo aconteceu de forma inesperada e por si só. O marido aceitou a gravidez da esposa, que parecia ser boa, mas não demonstrou nenhuma alegria, mas o pequeno Alex queria um irmão ou irmã e estava feliz que logo tudo aconteceria.
Mas agora, quando Andrew estava deitado e não trabalhava, a própria Wendy não estava muito feliz com sua situação. Já era difícil o suficiente. E o que aconteceria quando o bebê nascesse? Mas o que se pode fazer? Ela já amava o bebê dentro dela, mesmo que fosse do tamanho de um feijão, e decidiu que seria forte e suportaria tudo pelo bem de seus filhos. Mas o comportamento de Andrew a deixava cada vez mais deprimida e irritada. Ele não se envolvia nos assuntos da família, não se interessava pelos sucessos de seu enteado, podia pelo menos ler um livro com ele ou montar quebra-cabeças. Isso é o que uma perna ruim não impede. Mas seu marido se comportava como uma criança pequena e caprichosa, exigia carinho e atenção e não se levantava do sofá de jeito nenhum. Ela tentava estimulá-lo. Andrew, por que você está tão desanimado? Pelo menos saia para a varanda e tome um pouco de ar. Você pode ir com calma e sair. O primeiro andar não é o nono andar, certo? Eu o ajudarei. Talvez você se recupere mais rápido. Bem, a vida ainda não acabou. E sua perna vai sarar logo. Você tem que trabalhar nela. E eu ainda tenho uma consulta médica. Você não pode simplesmente desistir de si mesmo assim. Você não está nem um pouco interessado no meu dia? Como meu filho está indo? Como estou me sentindo finalmente? Mas o homem só se irritou e disse em tom de reprovação: Você não está me entendendo porque você é saudável. E eu não estou bem. Minha perna está doendo o tempo todo. Os analgésicos não ajudam. Sou um aleijado inútil. Você é egoísta, Wendy. Só pensa em si mesma. E daí, se você está grávida, não é uma doença, qual é o problema? E eu me sinto um caco. Fico aqui deitado o dia todo como um toco, enquanto você está fora, e você vem e me censura. Esses confrontos eram cada vez mais frequentes entre eles, e a vida doméstica de Wendy parecia um inferno agora, por causa das constantes reclamações do marido. E então, havia essa feiticeira. Seu marido a havia encontrado na internet, por meio de um anúncio. O anúncio dizia que uma feiticeira experiente ajudaria a se livrar de doenças do sistema músculo-esquelético de forma rápida e confiável. Seu marido imediatamente caiu no anúncio e começou a ligar. Embora Wendy o tenha desencorajado, percebendo que era tudo uma farsa e um completo absurdo. Mas Andrew custou a mudar de ideia, e logo a charlatã foi até a casa deles para sua primeira sessão. Ela era uma senhora bonita de meia-idade, bem arrumada, e à primeira vista não parecia nem um pouco com uma médica ou herbalista. Ela vinha uma vez por semana, usava as mãos, recitava orações e, a propósito, tirava muito dinheiro do salário de Wendy. A esposa tentou ao máximo dissuadir o marido, explicar que se tratava apenas de uma fraude comum, mas ele persistiu, dizendo que o tratamento dela estava ajudando, estava ficando mais fácil, a dor estava diminuindo, eu poderia até me recuperar em breve. Então Wendy aceitou, afinal, o efeito placebo nunca foi anulado, talvez seu marido acreditasse em si mesmo e em sua recuperação e realmente andasse. Acontece. Era um dia normal de trabalho. Wendy chegou em casa mais cedo do que o normal. Seu filho ficou em casa, estava um pouco doente, não foi à escola. Ela viu os sapatos desconhecidos de uma mulher no corredor e o cheiro acre e doce do perfume de uma mulher estranha. E imediatamente percebeu que era a feiticeira com o nome misterioso de Camila. A porta da cozinha estava bem fechada e Wendy queria entrar para cumprimentá-la. Mas, em um palpite, ela entrou silenciosamente e ouviu a conversa entre seu marido e a cartomante. Eu me perguntava o que eles estavam fazendo e falando, e o mais importante, por que haviam fechado a porta? Andrew repreendeu duramente a cartomante. Bem, toma, minha querida. Não posso continuar assim. Estou cansado de fingir que estou doente. Todos os meus lados estão rígidos. Fico deitado como um ganso 24 horas por dia. Engordei. Quando é
que vamos nos livrar daquela galinha e de seu traidor. Estou farto da Wendy. Já estou sonhando em comprar um apartamento de luxo e finalmente serei livre. A mulher o acalmou. Por que está sendo rabugento? Você acha que é tão fácil eliminar sua esposa e o filho dela, e ela estava grávida? Então, você mesmo tornou minha tarefa mais difícil, pois tenho que assumir esse pecado em minha alma. Mas não há como não fazer isso. Caso contrário, os filhos serão os herdeiros, e você não terá nada como viúvo. Você não pode ter pressa. Da última vez, quase fomos pegos em flagrante, por pouco não escapamos. Achei que era simples, uma noiva tola, só isso. Não vamos voltar para aquela cidade agora. Em breve receberei veneno de um bom amigo, um remédio confiável, e você colocará um pouco dele no chá dela e do filho. Ele diz que, em 1 mês no máximo, os clientes estarão garantidamente bem torcidos e eles não conseguirão determinar a causa. Não haverá nenhum vestígio no sangue. Parecerá um envenenamento grave. E você estará limpo. Mas, sabe, isso vai me custar um bom dinheiro. Então, aguente firme. O que há de errado com você? Esse tolo ingênuo ainda não percebeu nada. Você é alimentado e alimentado e alimentado. Fica deitado aqui o dia todo assistindo à TV? O que há de errado nisso? Sou eu quem está viajando, negociando e resolvendo nossos problemas? Não você. Mas depois, quando o funeral terminar, colocaremos a casa à venda. E já encontrei um comprador. Os cabelos de Wendy se eriçaram de horror. Meu Deus! As moças do trabalho estavam certas. Quem ela havia acolhido? Ela não conseguia suportar a horrível verdade que acabara de ouvir. Seu primeiro impulso foi entrar em ação e expor os canalhas, expulsar o marido e a amante dele. Mas imediatamente ela se irritou consigo mesma. Do que vou acusá-los? Como vou provar a culpa deles? E ela vai se safar de novo? Ah, não! Você tem que entrar com a cabeça fria. Andrew, espere até que minhas lágrimas sejam derramadas. Afinal, você não me quer por nada. E você, seu bastardo, casou-se comigo por causa do apartamento e insistiu em se casar comigo. É por isso que você não ficou muito feliz com a notícia da minha gravidez. Não fazia parte dos seus planos. Deus, e eu deixei Alex com ele. Coloquei meu filho em perigo. Ela voltou para o corredor, na ponta dos pés, e bateu a porta deliberadamente alto. E gritou: Olá, pessoal, estou em casa. Naquele momento, a porta da cozinha se abriu e a cartomante saiu. Boa tarde, Wendy. Acabamos de terminar a sessão. Seu marido está melhorando gradualmente. Espero que meus esforços não sejam em vão. Estou me esforçando muito. Não se esqueça, serão 2.000. Wendy estava tremendo. Queria arranhar o rosto da infeliz e arrastá-la para longe, mas expirou e, como se nada tivesse acontecido, respondeu: Obrigada. É claro que me lembro. Mas você sabe, depois de amanhã, então pagaremos por 2 sessões de uma vez. Está bem? A senhora entende que vivemos apenas da minha renda? Meu marido está temporariamente afastado do trabalho por motivo de doença? Não há muito o que fazer. A cartomante concordou e foi embora. E Wendy teve uma conversa seca com o marido, alimentou-o e foi até o filho, dizendo que estava muito cansada e com dor de cabeça. Ela fisicamente não podia e não queria ver Andrew agora. Suas mentiras e hipocrisia eram surpreendentes. Ele, de forma alguma, fingia estar doente e reclamava de sua saúde. Durante todo o dia seguinte, a mulher não era ela mesma. Não conseguia se concentrar no trabalho. Tudo lhe escapava das mãos. Ela até chorou várias vezes no banheiro, não entendia o que deveria fazer agora. Como sair da perigosa armadilha e expor os canalhas? O diretor não escondeu o estado de Wendy. Observou-a por um longo tempo e, quando todos os funcionários foram almoçar, ele decidiu falar com ela. Wendy, desculpe, talvez eu esteja me intrometendo. Qual é o problema? Vejo que você está chorando. Dói olhar para você. Gostaria de compartilhar? Talvez eu possa fazer algo para ajudá-la.
E a mulher contou tudo a Steve sem esperar nada de si mesma, pois não tinha mais ninguém com quem compartilhar. Ela o conhecia há anos, ele não contaria a ninguém. Ela até se sentiu um pouco melhor quando falou, e no final acrescentou: Estou tão assustada. Acontece que moro sob o mesmo teto que um traidor e assassino. O que fazer? Como posso puni-lo e proteger a mim e a meu filho? Estou preocupado com Alex agora. Steve franziu a testa e respondeu: Wendy, isso não é uma piada. E não é apenas um conflito familiar. A polícia é necessária. Estou ligando para o investigador que conheço agora mesmo. Você contará tudo a ele. Ele é um homem de confiança. Ele a ajudará. Minha sugestão é a seguinte: arquive discretamente o andador do seu marido e grave o telefone quando ele cair. Se ele estiver mentindo, você saberá imediatamente. E terá provas. E eu estarei pronto com a polícia. Neutralizaremos o desgraçado imediatamente. Não se preocupe. Você não está sozinha. Estou aqui para ajudá-la. Não vou deixá-la na mão. Se você soubesse, Wendy, há quantos anos eu a amo. Secretamente e sem esperança. É por isso que farei qualquer coisa por você. De repente, a mulher olhou para o diretor com olhos completamente diferentes, como se seus óculos cor-de-rosa tivessem caído. E ela, a tola, não havia notado nada, não o havia percebido como um homem. Wendy sussurrou: Mas eu estou grávida de outra pessoa. Tenho um filho. E, em geral, Steve sorriu. Bem, se você tivesse 5 filhos, isso não me assustaria. Porque quando você realmente ama um homem, você o aceita como ele é. Vamos mudar para você, já que fizemos essas revelações. Eu não exijo nada de você, Wendy. Só estou pronto para apoiá-la, entende? A mulher ficou aliviada, e o apoio de Steve lhe deu confiança. E depois de conversar com o legista, seus temores diminuíram um pouco. Ele prometeu fazer perguntas sobre o marido e o herbalista e informá-la dos resultados. Nesse meio tempo, ele a aconselhou a ter cuidado, a não se entregar e a comer e beber apenas o que ela mesma preparasse. Mas Wendy não quis ouvir, não podia adiar, pois assim que viu o marido, ficou trêmula, com raiva e ressentimento. Naquela noite, no banheiro, ela limou cuidadosamente o andador com uma serra, colocando a água no máximo para que o som da serra não fosse perceptível. Ela mal podia esperar para levar o vilão à justiça e não viver mais com medo. O que mais ele e sua amante poderiam pensar? De manhã, Andrew, como de costume, começou a se levantar e aproximou o andador. E Wendy imediatamente preparou seu telefone, fingindo escrever uma mensagem enquanto ligava a gravação de vídeo. O marido, por hábito, apoiou-se no andador, que de repente se dobrou sob ele. Andrew começou a cair. Instintivamente se agrupou e ficou de pé sobre as 2 pernas. Até mesmo pulou de surpresa. Não houve nenhum ferimento ou mutilação, ele estava de pé perfeitamente sobre os 2 pés. Alex veio correndo até o barulho e viu tudo. Tio Andrew, então você não está doente? O senhor está curado? Uau! É milagroso! Existe algo assim? Wendy bateu palmas. Sim, querido. Vejo que as sessões do feiticeiro fizeram maravilhas por você. Você está pulando por todos os lados. Você não tem vergonha de mentir, Andrew? Por que você fingiu uma doença? O marido percebeu que havia sido pego no flagra e saiu mancando, tentando fingir que estava doente, mas Wendy o afastou. Não continue com essa brincadeira barata. Meu filho e eu estamos entendidos. Não houve mal-estar. Você inventou tudo. Enquanto Andrew estava pensando no que mentir e como poderia se safar, a campainha tocou. Alex correu para abrir a porta e Steve e o investigador entraram no apartamento. Torceram o braço de Andrew e disseram: Cidadão, você e sua irmã Linda são acusados de tentativa de homicídio de Wendy, sua esposa e enteada de Alex. E você tem 4 crimes semelhantes em cidades vizinhas. Vocês também encontraram mulheres solteiras ricas
e ganharam a confiança delas. Depois, tomaram suas casas de forma fraudulenta, venderam-nas com sucesso e viveram felizes para sempre, lucrando com a dor delas. Mas desta vez, você foi além e, por causa de um luxuoso apartamento de 3 quartos no centro, tirou a vida das pessoas que o abrigavam no apartamento. É por isso que você não vai sair da cadeia tão cedo, eu lhe garanto. Andrew gritava como um louco. Isso não é verdade. Você não pode provar nada. Eu sou um homem doente. Wendy, todos eles estão mentindo. Eu amo você. O investigador acenou com a mão. Pare com esse circo. Wendy já nos enviou o vídeo de sua cura milagrosa. E sua irmã é mais esperta do que você e já está testemunhando contra você. Portanto, você pode gritar o quanto quiser. Você não vai se safar dessa. Andrew ficou ainda mais irritado. Oh, então a Linda vai me deixar? Bem, então eu não vou ficar calado. Foi ela quem inventou tudo, e tudo o que eu fiz foi seduzir as moças. É isso mesmo. Não pode me culpar de nada. Aquelas tolas só estavam se agarrando a mim como cheburatas, abanando as orelhas e ouvindo minhas serenatas. A culpa é delas. Wendy não conseguia acreditar em tudo aquilo. O investigador levou Andrew embora. Ela nem sequer se despediu dele. Não teve forças. E o pequeno Alex, de repente, se aproximou de Steve e lhe deu uma mãozinha para apertar, como um adulto, e lhe disse: "Obrigado por ajudar a mamãe. O tio Andrew é mau. Eu não gosto dele. Ele não gosta da mamãe. E também não gosta de mim. Eu sempre soube disso. Mas fiquei quieto. Não queria chatear a mamãe. Ele não vai voltar? Eu não gostaria de viver com ele novamente." O homem respondeu seriamente: "Não, Alex. Ele não vai voltar. Eu estarei ao seu lado, se você não se importar. Porque a mamãe precisa de ajuda agora." O menino ficou feliz. "Não, não me importo. Venha nos visitar mais vezes. Você é legal, assim como no filme em que o tio Andrew foi exposto. Ele disse que não podia pisar em seu pé, mas acabou pisando e saiu galopando. Foi muito engraçado." Wendy estava em uma espécie de prostração, como se não conseguisse ver nada à sua frente. Ela não estava nem chorando, apenas balançando levemente de um lado para o outro. Steve sussurrou para Alex: "Você fica no berçário. Preciso acalmar minha mãe, sabe? Você não precisa ficar ouvindo conversa de adulto." O menino entendeu tudo. Era esperto. Entendeu tudo de uma vez e foi para o quarto. E o homem se sentou ao lado de Wendy, abraçou-a e começou a embalá-la como uma garotinha. "Já chega, Wendy. Não se castigue. Não há necessidade. Já passou. Andrew e sua irmã vão se sentar por um longo tempo e tudo vai melhorar." A mulher continuava dizendo: "Diga-me, por que sou tão azarada? O primeiro marido morreu e não teve tempo de viver. O segundo era um vigarista e agora vai para a cadeia, e eu estou grávida dele. Que beleza! Quero ir para a forca. Não há nenhum homem decente por aí? Ou será que há algo errado comigo e estou atraindo a má sorte? Por que é assim? Por que escolho as pessoas erradas?" Steve respondeu calmamente: "Porque você não percebe aquele que, durante todos esses anos, esteve com você ao seu lado, procurando um pássaro quente da felicidade e não percebe a teta em suas mãos. Aqui estou eu, que a amo tão desinteressadamente que não a trairei, basta olhar ao redor." De repente, a mulher se agarrou a ele com tanta sinceridade e confiança como uma criança e disse: "Obrigada por ter você. Obrigada por tudo, Steve." Desde aquele dia, a vida de Wendy começou a mudar lentamente para melhor. Embora a gravidez tenha sido difícil, houve uma forte intoxicação e pensamentos ruins invadiram sua cabeça. Mas Steve estava sempre lá para apoiá-la. Wendy se divorciou de Andrew e se casou com Steve, e só agora ela percebeu que aquele era o homem confiável e amoroso com o qual
ela havia sonhado a vida inteira. O ateliê deles floresceu, o negócio estava ganhando impulso, e um dia, Steve teve que sair por alguns dias em uma viagem de negócios para negociar a venda de roupas em outra cidade. Wendy estava se sentindo relativamente normal, e ainda era cedo para ela dar à luz. Faltava um mês para o parto. De repente, suas águas estouraram durante a noite e ela entrou em trabalho de parto prematuro. Ela chamou uma ambulância em pânico e desmaiou, mas só conseguiu pedir ao vizinho que ficasse com Alex. Ela foi levada para a ala de parto e o inferno começou. Ela entrava e saía da consciência. Tudo estava dando errado. O trabalho de parto era muito difícil. Ela viu os médicos agachados à sua frente, como se estivessem em um nevoeiro, e não reconheceu uma das enfermeiras sob a máscara. Era linda. Ela trabalhava como enfermeira na maternidade, havia sido liberada e não presa, pois Andrew havia concordado em assumir toda a culpa. Mas essa mulher traiçoeira e malvada reconheceu Wendy imediatamente e decidiu se vingar dela por tudo. Ela era a razão pela qual havia arruinado os planos dela e de seu irmão. Quando Wendy acordou, ela imediatamente tocou seu estômago, que havia desaparecido. Ela deu um pulo, mas sentiu-se tonta, e uma dor aguda no estômago a fez deitar-se novamente. Ela gritou: "Onde está meu bebê? Tragam-no para mim. Ele está vivo. O que há de errado com ele? Mostre-me meu filho." O médico se aproximou e olhou para ela com muita pena. E então disse: "Sinto muito, Wendy, mas seu bebê morreu, devido ao duplo emaranhamento do cordão umbilical. Mas foi inútil. Sentimos muito por sua perda. Não se desespere. Você ainda é jovem e, se Deus quiser, terá mais filhos. É verdade que há complicações. Você precisará de algum tratamento." Wendy cobriu o rosto com as mãos e gritou. Uivou como uma beluga. Ela ficou histérica e foi sedada para voltar a si. Em seguida, ela se virou de costas para a parede e se fechou, parando de falar completamente. Ela se sentiu danificada, devastada, como um peixe que foi eviscerado. Seus seios estavam cheios de leite. Todo o seu ser exigia que ela pegasse seu bebê nos braços, que a amasse. Mas ele não estava lá, e não estaria. Steve, quando soube pelo vizinho o que havia acontecido, veio imediatamente. Confortou-a da melhor forma que pôde, pois entendia como era difícil para ela. Wendy continuava dizendo: "Prefiro morrer a ter meu filho. Não quero viver, não posso viver. Por que tudo isso? Quais são os meus pecados? Por que Deus dá filhos aos cucos e depois eles os abandonam, e ele os tirou de mim?" O homem acariciou sua cabeça, seus ombros e sussurrou: "Não diga isso, querida. Você precisa seguir em frente, pelo bem de Alex. Qual é a culpa dele? Ele ainda precisa de sua mãe. Não se esqueça disso. Eu preciso de você como ar. Está tudo bem, querida. O tempo cura. Tudo isso vai passar. Eu estarei aqui para você. Não se preocupe." O bebê foi enterrado. A mulher chorou por um longo tempo sobre o pequeno túmulo, incapaz de aceitar sua perda. Se não fosse por seu filho Alex, Wendy não teria conseguido suportar essa dor. Mas o garotinho não tinha idade suficiente e também se distraía e ajudava a mãe o máximo que podia. Todos eles lidavam juntos, mas a dor da perda e os pensamentos sobre o bebê, que nunca chegou a ver a luz do dia, ainda surgiam na mente da mulher. O tempo passou imperceptivelmente. 7 anos se passaram. O ateliê Caprice tornou-se muito famoso e popular na cidade. Agora, não apenas os habitantes da cidade se vestiam aqui, mas também recebiam pedidos no atacado. 2 instalações adicionais foram alugadas. O negócio estava ganhando impulso. Wendy e Steve viviam de alma para alma. Eram a mesma pessoa. Entendiam um ao outro a partir de meia palavra. Steve e Alex também se davam bem como melhores amigos. O filho se tornou um adolescente. Interessava-se seriamente por esportes
ganhou prêmios e estudou de forma excelente. Um dia, Wendy estava fugindo de uma reunião importante, atravessando a faixa de pedestres a pé. Seu carro estava com defeito naquele dia, então ela o levou para a oficina. Nos degraus, como de costume, havia vendedores ambulantes vendendo bugigangas e mendigos com as mãos estendidas, e entre eles, um garotinho de cerca de 7 anos com muletas. Ele era tão patético, tão desamparado, sujo e vestido de forma inadequada para o clima, que o coração da mulher se afundou repentinamente e ela não pôde deixá-lo passar. Ela comprou um pão de canela e um chá quente, foi até o garotinho e lhe deu um agrado. Ele olhou para ela com muita gratidão e imediatamente começou a comer a guloseima, literalmente se engasgando com os doces. Era óbvio que a criança estava com muita fome. Wendy lhe perguntou: "Olá, querido. Qual é o seu nome? Por que está implorando? E o que aconteceu com você? Não tenha medo de mim. Eu não vou machucá-lo. Pelo contrário, quero ajudá-lo." O garoto terminou sua refeição e começou a contar, sem esconder nada. Por alguma razão, ele ganhou confiança nesse belo estranho, com enormes olhos cinzentos. "Meu nome é Anthony. Peguei emprestada uma bicicleta dos meninos mais velhos do pátio para andar, mas ela era muito grande para mim, com um quadro. Então, enfiei minha perna embaixo dela e corri, mas não percebi a curva íngreme, fui parar no chão e quase morri. E minha perna estava toda fraturada, mas de alguma forma ela se curou. Agora só ando com muletas." Wendy disse, atônita: "Isso é terrível. Seus pais não foram a lugar nenhum? Você precisa ir ao médico. Deve haver algo que possa ser feito. Você ainda está crescendo." O menino suspirou pesadamente. "Mamãe bebe muito e eu não conheço meu pai. Quem precisa de mim? Ela nunca me levou a lugar nenhum. Eu ficava doente em casa. Ela não gosta de mim, é má, não cozinha e não trabalha. Ela me faz ficar aqui e depois pega meu dinheiro e bebe. E eu tenho muita vergonha. Eu quero ter uma mãe e um pai bons e gentis e ser amada. E quando eu crescer, nunca vou beber. A vodka é nojenta. Ela torna as pessoas desagradáveis e más." De repente, a criança chorou e fungou. Algo inimaginável estava acontecendo na alma de Wendy. Uma tempestade de emoções se apoderou dela, como se esse estranho garoto alienígena fosse seu próprio filho. Instintivamente, ela o apertou contra si, abraçou-o e olhou atentamente para seus olhos chorosos. "Não chore, Anthony. Eu vou ajudá-lo. Meu marido e eu vamos ajudá-lo. Vou chamá-lo agora. Vou ligar para ele agora. Eu tenho o Steve. Você sabe como ele é bom, gentil. Nós vamos curá-lo juntos. E eu tenho um garotinho, Alex. Ele tem 13 anos. Meu nome é Wendy. Ouça, onde você mora? Podemos falar com sua mãe e fazer com que ela autorize seu tratamento. Não vai funcionar sem isso." O garoto parou de chorar, enxugou as lágrimas com a manga e respondeu seriamente, de forma adulta: "Nada vai funcionar. A mamãe não quer me tratar. Ela precisa de mim assim, doente. É melhor para ela assim. Obrigado por não passar por aqui. Se eu tivesse uma mãe como você, eu seria o melhor filho do mundo." E novamente algo estranho começou a acontecer com Wendy, e ela se sentiu aquecida por dentro, e doeu, e ela sentiu pena daquele pobre bebê, tão pequeno, e que não era necessário para sua mãe. Ela até se arrepiou com as palavras da criança, que não se reconhecia. Ela encorajou a criança. "Isso é o que vamos ver. Não desanime, Anthony. Nós lutaremos por você. As crianças não deveriam sofrer com pais negligentes." A mulher ligou imediatamente para o marido. Sua voz estava muito animada. Ela lhe contou tudo e pediu que ele viesse imediatamente. Steve chegou rapidamente e ouviu atentamente. Ele ficou um pouco surpreso com o fato de Wendy estar tão preocupada até as lágrimas com o filho de um estranho, tão abalada
com o infortúnio dele, mas também sentiu pena de Anthony e concordou em ir até a casa dele e conversar com a mãe aflita para dar permissão para o tratamento do menino e, ao mesmo tempo, ver como vive essa pobre criança que é forçada a pedir esmolas aos 7 anos de idade. Essa selvageria não se encaixava na mente do casal. Anthony mostrou-lhes o caminho. Era perto do cruzamento, pois a pobre criança dificilmente poderia ter ido longe com muletas. A casa era velha, do tipo barraco, em um pátio, obviamente em demolição. Ao subirem os degraus de madeira dilapidados, até Wendy teve medo de que eles caíssem devido à idade avançada. Bateram na porta, mas ninguém abriu. Anthony se preocupou, tirou uma chave do bolso da calça e abriu a porta sozinho. Eles entraram no apartamento e, logo na entrada, foram surpreendidos por um cheiro horrível de mofo, álcool, cigarro, poeira, peixe e outras coisas. Todo o lugar estava sujo, desarrumado, e no sofá, uma mulher maltrapilha estava deitada de costas, roncando alto por todo o apartamento. O garoto suspirou. Bem, a mamãe não acordou desde a noite anterior. Eles beberam até de manhã com alguns tios na cozinha. Então, você não consegue falar com ela por um bom tempo. E então, ela acorda e começa a gritar comigo. Se eu trouxe dinheiro e, novamente, vai comprar vodka e cigarros. E se eu não trouxer o suficiente, ela me repreende muito. Eu não aguento mais. Por que ela é assim? Por que ela bebe vodka? Por que ela não me ama como todas as mães? Wendy e Steve apenas se olharam significativamente, chocados com o que viram, e disseram: Sabe de uma coisa, Anthony? Por que você não vem e fica conosco? Você pode ficar conosco por um tempo. E falaremos com a mamãe quando ela acordar. Escreveremos um bilhete para ela e o deixaremos sobre a mesa. Assim, ela saberá onde você está. O menino ficou tão feliz que imediatamente começou a fazer as malas. Eu já vou. Vou fazer as malas rapidinho. Devo levar minhas coisas? Wendy olhou para suas roupas gastas, que não eram lavadas há muito tempo, e respondeu: Não, Anthony. Não precisamos. Vamos parar em uma loja de artigos infantis, no caminho, e compraremos os brinquedos e coisas que você quiser. Não se preocupe com isso. E amanhã, iremos ao médico, para que ele dê uma olhada em você. Está bem? O menino até urrou de alegria, pois não conseguia acreditar que tudo aquilo estava acontecendo com ele. A criança se jogou no pescoço de Wendy e começou a agradecê-la. Obrigado, tia Wendy. A senhora é como uma fada de um conto de fadas, como um mágico. Eu achava que não existia mágica na vida, mas existe. A mulher sorriu tristemente, acariciou sua cabeça cacheada e disse: Seu pobre sofredor, vamos embora. Mas vamos nos chamar de Steve e eu pelo primeiro nome. Tudo bem? Somos amigos agora, não somos? O casal comprou roupas novas para o menino, sapatos normais, não os velhos tênis pisoteados que ele usava. Anthony escolheu um robô e um carro no departamento de brinquedos e uma grande enciclopédia infantil com a qual ele sempre sonhou. E todos foram para casa. Wendy não conseguia pensar em trabalho naquele dia. A mulher deu banho no bebê e examinou cuidadosamente o pé dele. Não era para os fracos de coração, ele não estava bem fundido. O menino foi alimentado com fartura, vestido com roupas novas e limpas, e imediatamente se aqueceu e adormeceu no sofá, abraçado ao robô. O bebê sorriu serenamente enquanto dormia, e Wendy consultou o marido e Alex na cozinha. Steve, você viu as condições horríveis em que Anthony vive. É impossível. Um menino tão inteligente e brilhante, e ele teve que nascer de uma mãe alcoólatra. Oh, meus queridos. Não posso devolvê-lo. Sinto muito por ele. Tenho que levá-lo ao médico amanhã para tentar endireitar a perna dele, que agora está torcida. Preciso saber o que você pensa sobre isso. Somos uma família e não posso tomar essas decisões sozinho.
O primeiro a responder foi o filho, Alex, que apoiou a mãe. Pessoalmente não me importo se Anthony ficar conosco. O garoto já passou por muita coisa. Com uma mãe como essa, vai ser difícil para ele. A senhora é boa mãe. Decidiu ajudá-lo. Prometo que serei um irmão mais velho para ele. Vou lhe ensinar tudo o que sei. Vou protegê-lo no pátio. Não vou machucá-lo. Wendy abraçou o filho. Obrigada, filho. Eu sabia que você me entenderia. Você sempre foi uma criança gentil e prestativa. Querido, o que você acha? É muito importante para mim. Steve ficou em silêncio por um longo tempo, pensando, depois respondeu. Não sou contra. Mas aqui você precisa entender. Ou vamos até o fim, tratamos o menino e conseguimos sua adoção, e será um longo julgamento e litígio. Tenho certeza de que a mãe não quer perder sua fonte de renda, um filho doente, e não vai dar isso por nada. E você tem que estar preparado para isso. Ou não incomodar a alma da criança de forma alguma, é impossível correr para lá e para cá. Como seria para ele voltar para o seu casebre? Wendy, mas você também precisa entender que você, como mulher, terá de ser paciente, um longo caminho de tratamento, para criar o filho de outra pessoa como se fosse seu, para amá-lo. Você está pronta para isso? Você está pronta para isso? A mulher colocou a mão no braço do marido e respondeu com seriedade. Eu o vi, infeliz, ali, na passagem do metrô, e algo se transformou em mim, acredite ou não. Ele não é mais um estranho para mim, entende? Quero dar a esse homenzinho que sofreu com a dor da mãe uma infância normal e feliz, como você, eu e nosso filho Alex tivemos. Ele não merece isso? O que ele vai ser quando crescer com aquela mãe bêbada? Na melhor das hipóteses, uma escola profissionalizante. Na pior, ele seguirá um caminho tortuoso, ficará com raiva, se embriagará ou irá para a cadeia. Todos nós, juntos, podemos ajudá-lo a se tornar uma pessoa normal, a encontrar sua vocação, profissão, a capacidade de andar, afinal. Concordo em lutar pelo Anthony e ir até o fim. Obrigado, família, por me ouvir e me apoiar. No dia seguinte, Wendy levou o menino a um cirurgião ortopédico pediátrico. Ele examinou o menino, tirou raios-x e fez uma tomografia computadorizada, estudou tudo por um longo tempo e, então, chegou a um veredicto. Sim, é uma perna quebrada, com certeza. Será necessária uma operação complexa na articulação do joelho e no tornozelo, e, em seguida, uma longa reabilitação, com o uso de sapatos ortopédicos especiais. Mas em 6 meses, mais ou menos, a perna deve estar de volta ao lugar. Eu acho. Então, você concorda? Anthony foi o primeiro a gritar. Estou disposto a suportar qualquer coisa só para andar de bicicleta e correr novamente. Tia Wendy, me ajude. Prometo que vou obedecer e que não vou ser malcriado. Senti muita dor quando caí da bicicleta e não reclamei. Eu aguentei. Vou aguentar agora. Estou cansada de ver as crianças rindo de mim e me provocando por ser manca. A mulher abraçou o bebê e respondeu: Não se preocupe, vai dar tudo certo. Meu marido e eu pagaremos a operação e estarei com você. Só precisamos persuadir sua mãe a fazer a operação. Tudo depende disso agora. A conversa com a mãe aflita foi longa e difícil. Wendy e Steve a pegaram embriagada novamente e mal conseguiram fazê-la voltar a si, lavando-a com água fria. Depois, passaram um longo tempo dizendo quem eram e o que queriam dela. Eles lhe contaram sobre a consulta médica e mostraram o diagnóstico de seu filho. Eles tentaram transmitir à sua mente confusa que seu filho precisava ser operado imediatamente. Caso contrário, ele poderia ficar coxo para o resto da vida. Helene, uma mulher grávida, gritou como uma mulher abatida. Quem são vocês para controlar o destino do meu filho? Sou mãe e não deixarei que meu filho de sangue seja submetido a uma cirurgia. Ele é o meu ganha-pão.
Quero meu filho em casa agora. Wendy ficou indignada e tentou falar com a mãe aflita primeiro. Como você não consegue entender? A senhora está condenando Anthony a uma deficiência. Não lhe dói o coração saber que ele mal consegue andar com muletas? E depois? Como ele vai viver? Você já pensou nisso? Eu lhe imploro, assine a autorização para outra operação. Deixe o menino ficar saudável novamente. O coração de sua mãe é de pedra? Nós cuidamos de todas as despesas. Só precisamos de sua assinatura. Helene jogou para trás os cabelos sujos e gritou ainda mais. Não é da sua conta como eu crio meu filho? Você deu à luz a ele? Eu disse que não. E se você não devolver o bebê, chamarei a polícia e direi que você o sequestrou. Steve não aguentou mais e bateu com o punho na mesa. Chame a polícia. Pode chamar. E minha esposa e eu lhe mostraremos as condições em que você, um filho de subúrbio bêbado, cria um filho. Não é higiênico. Anthony será levado para um orfanato. E você perderá seus direitos sobre a criança. Agora assine. E isso é para ajudá-la a pensar. Você só está interessado em beber. E o homem colocou algumas garrafas de álcool e um saco de comida na mesa. Ele observou a reação da mulher. Helene avaliou instantaneamente a situação, assinou tudo sem olhar e começou a se lamentar. Por que tão imediatamente? Eu amo meu filho, mas vivemos pobres, não consigo encontrar um emprego, e por isso, às vezes, bebo de tristeza. E Steve pensou consigo mesmo. Essas bêbadas deveriam ser proibidas de dar à luz? É um crime torturar uma criança. Wendy e Steve imediatamente voaram para fora do apartamento fedorento com as baratas que estavam rastejando em hordas. Do lado de fora, os dois exalaram, respiraram fundo e quase disseram em uníssono. Não. Anthony não pode voltar para lá, ponto final. Que tipo de vida é essa para uma criança pequena? Como ele aguentou 7 anos, não sei em que ele cresceu. Wendy começou a preparar o bebê para a operação, todos os exames foram feitos. O médico pediu a todos os membros da família que doassem sangue para o caso de algo dar errado e precisarmos fazer uma transfusão, para saber se o sangue de alguém seria adequado ou não. Um dia depois, os resultados chegaram e o médico ficou atônito. É inacreditável, mas você, Wendy e Anthony têm o mesmo tipo de sangue e fenótipo raros. Isso só acontece em parentes de sangue. Não há outras opções. O menino é seu parente próximo? A mulher inclinou a cabeça negativamente e contou tudo, onde e como conheceu a criança. É simplesmente impossível. Ele tem uma mãe sofrida, uma alcoólatra. Estamos apenas ajudando-o. Não acho que seja verdade que somos parentes. De que outra forma isso pode ser verificado? O médico respondeu. Envie o material para exame genético. Ele mostrará exatamente. Você ainda está se preparando. A operação é em 1 semana. Mas eu lhe asseguro que vocês são parentes sem nenhum conhecimento. Vocês são até parecidos, não percebeu? Wendy contou tudo a Steve. Ele ficou surpreso. Depois, olhou para Anthony e Wendy por um longo tempo e respondeu. E o médico estava certo. Como poderíamos não perceber? Aqui, pegue suas fotos de infância. Vejam, o formato e a cor dos olhos são os mesmos, e o cabelo é exatamente igual ao seu. É estranho. Não estou entendendo nada ainda, mas vamos fazer um exame forense. Vamos ver. Wendy levou o material forense para o laboratório. Enquanto isso, Anthony foi para a cirurgia. A mulher estava tão ansiosa quando entrou, tão preocupada, que até se surpreendeu. Eles se conheciam há 1 ou 2 semanas, mas parecia que era o próprio filho dela que estava deitado na mesa de cirurgia. Essas longas 3 horas pareceram uma eternidade para Wendy, que bebeu 1 litro de café da máquina e andou de um lado para o outro, rezando para que a mão do cirurgião não vacilasse. O médico finalmente saiu da sala de cirurgia, regozijando-se, pois tudo tinha sido um sucesso,
mas ainda havia uma longa recuperação pela frente. Wendy não dormia o suficiente. Tirou uma licença do trabalho e ficava com o menino o tempo todo, alimentando-o com sopas caseiras e frutas, enchendo-o de doces, lendo livros e distraindo-o dos procedimentos dolorosos. Eles se tornaram muito próximos de Anthony, como se fossem da família. O menino se aproximou dela, suportou corajosamente todos os procedimentos, tentou agradá-la, aprendeu poemas e palavras em letra cursiva. Um dia, Steve entrou na enfermaria muito animado. Ele sacudiu alguns papéis e, sem conseguir se conter, quase gritou: "Wendy, vou lhe contar uma história. É melhor você se sentar ou vai cair. Eu peguei os resultados do exame como você pediu, você estava certa e o médico também. Anthony é seu filho verdadeiro, há 99% de chance. Você entendeu isso? Aqui, leia." A mulher olhou para o marido atônita e exclamou: "Acontece que na maternidade eu não dei à luz uma criança morta? Acontece que meu filho estava vivo? Mas então quem foi dado a nós? Quem nós enterramos? Oh, meu Deus! Isso é horrível! Estou me sentindo mal." Anthony também piscou muito e não entendeu nada. "Então você é minha mãe de verdade? Oh, meu Deus! Isso é muito legal! E aquela mãe que bebe? A mãe da Ellen não é a minha mãe de verdade?" Wendy abraçou o menino. "É isso mesmo, filho. Meu querido. Meu querido. Meu querido. Estou tão feliz por você ter aparecido, por estar vivo. Eles nos disseram que você estava morto. Sinto muito, querido. Eu não sabia nada sobre você. Tenho que descobrir como isso aconteceu. Não vou entregar você a ninguém agora, está me ouvindo? Meu pequeno raio de sol de nariz arrebitado." A criança se aconchegou a ela, beijou-a e disse: "Estou tão feliz que você é minha mãe de verdade." E ele não queria ir para casa com a mamãe Ellen. "Então agora eu tenho uma mamãe, um papai e um irmãozinho? Eu queria tanto isso. Eu sonhava tanto. E agora, todos os meus desejos se tornaram realidade. Agora, sou o homem mais feliz do mundo." Steve contratou um detetive particular e lhe contou tudo sobre o incidente na maternidade, o resgate de Anthony e a perícia. E pediu a ele que desvendasse o mistério. Porque alguém obviamente havia trocado os bebês de propósito. Isso é uma ofensa criminal. Anthony foi se recuperando aos poucos, o tratamento deu bons resultados e ele já conseguia andar. Só que mancando um pouco, sem muletas, sua perna estava de volta ao lugar. Em seguida, houve um tribunal e, com base em um exame especializado, Wendy foi reconhecida como a mãe biológica e a mãe Ellen, que estava aflita, foi privada de seus direitos maternos, embora isso não tenha ocorrido sem nervosismo. Na verdade, ela não precisava do filho, nunca cuidou dele. Ele cresceu sozinho, como uma acácia no campo. Mas quando Ellen percebeu que agora perderia seus pagamentos, ela imediatamente se lembrou do filho. Ela persuadiu Anthony a voltar, cantou canções sobre o quanto o amava e sentia sua falta. Mas o menino se lembrava muito bem dos tapas e bofetões, da fome e da pobreza, exceto pela atitude rude e pelos gritos da mãe eternamente insatisfeita, que ele não conhecia desde a infância. E agora ele estava banhado pelo amor e pelo cuidado de sua nova mãe, Wendy. Vivia em uma família normal, que se dava bem com seu irmão. Agora o garoto tinha seu próprio quarto. Steve até instalou um escorregador infantil para que o filho fizesse exercícios e se desenvolvesse. É por isso que Anthony não queria viver com Ellen de forma alguma e tinha até medo dela. Ele era eternamente grato e amava seus novos pais e tentava agradá-los. Os detetives assumiram o caso profissionalmente e descobriram tudo. Descobriu-se que Linda havia roubado o bebê de Wendy e o trocado pelo filho natimorto da mesma Helen, que estava dando à luz na sala de parto vizinha no mesmo dia e hora. Wendy, quando soube disso, quase gritou. Mas como ela pôde? Ela deveria ir para a prisão com Andrew, o bandido.
Eles estavam enganando as pessoas juntos, não estavam? Quero encontrar essa desgraçada e olhar em seus olhos sem vergonha. Quero lhe perguntar por que ela fez isso. Por que ela decidiu arruinar minha vida e a do meu filho de forma tão cruel? O detetive respondeu: a vida é mais sábia do que nós. Ela já puniu essa mulher. Linda está em um hospício agora. Ela tem uma doença terminal. Ela está deitada lá, sozinha, se contorcendo de dor. Ninguém a visita. Andrew, seu irmão, morreu na prisão de tuberculose. Eu lhe darei o endereço. Se quiser, você pode visitá-la. No dia seguinte, Wendy foi ao hospício com o coração acelerado. Imaginou como diria tudo àquele canalha que a privara da maternidade por 7 anos e que, se não fosse pelo feliz encontro com Anthony, o bebê teria sofrido com uma mãe alcoólatra e ela mesma teria continuado a chorar seu bebê natimorto. Mas quando ela entrou no quarto, ficou ofegante. Na cama velha e suja, estava deitada uma mulher magra, abatida e com os olhos caídos. Não restava nenhum traço de sua antiga beleza. Wendy ficou olhando para Linda em silêncio, incapaz de dizer uma palavra. Ela abriu os olhos e reconheceu Wendy, cerrou os punhos e começou a falar com uma voz rouca e quebrada. Por que você veio aqui? Para zombar de mim? Sim, estou morrendo. Meus dias estão contados. Fique feliz. É o que você sempre sonhou, não é? Wendy me perguntou sem rodeios. Por que você trocou as crianças? Eu sei de tudo. Você é uma vadia. O que eu fiz para você? Achei que meu bebê estava morto todos esses anos e foi um milagre tê-lo encontrado. Linda fez uma careta de dor. Seu rosto se transformou em um sorriso e ela sibilou. Eu queria puni-lo. Vingar meu irmão que ficou preso por muito tempo por sua causa. E eu fiz isso perfeitamente. Exatamente como eu queria. Wendy respondeu. Eu estava caminhando e pensando em como iria lhe contar tudo. E agora eu olho e nem quero falar com você. O universo já fez tudo por mim e a puniu com uma doença terrível. E eu não sinto pena de você porque você nunca se arrependeu, então você merece tudo isso. Wendy saiu sem sequer olhar para Linda, mas ela bateu com os punhos nos lençóis e sibilou com raiva, contorcendo-se, ainda culpando Wendy por tudo, sem perceber que foi ela quem arruinou sua vida, porque ela e o irmão não tinham feito nada além de coisas ruins, e agora estavam pagando por isso de forma terrível. A mulher chegou em casa, que estava tão quente e aconchegante. Alex estava estudando com Anthony e ensinando-o a resolver exemplos sobre maçãs, colocando-os sobre a mesa. Steve estava ocupado na cozinha, fazendo uma omelete com presunto e tomate. Quando todos viram Wendy, correram até ela. Hooray! A mamãe chegou. Sentimos sua falta. Como você está? Por onde andou? Você parece um pouco triste hoje. A mulher se sentou ao lado das crianças e de Steve e disse baixinho. Percebi hoje o quanto amo todos vocês. Tenho 2 meninos maravilhosos, meus filhos favoritos, e um marido maravilhoso, muito fiel e amoroso. Também tenho um emprego que adoro e para o qual vou todos os dias com alegria. Portanto, sou muito sortuda. É isso mesmo, Steve disse de repente preparando a omelete. Tivemos uma consulta masculina, meu amor, e decidimos isso. Sentimos muita falta de ter uma garotinha em casa, travessa com tranças, linda como a nossa mãe e inteligente como o nosso pai. O que você acha da nossa proposta? Ele abraçou Wendy de brincadeira e a puxou gentilmente contra si. Ela riu, derreteu-se em seu abraço e respondeu. E eu não me importo nem um pouco. Uma filha é maravilhosa. Papai e eu vamos pensar sobre isso, prometo. Bem, sentem-se para jantar. Todos comeram com apetite, conversando alegremente sobre tudo no mundo. Anthony era parte da família e ele sentia isso. Todos na casa estavam felizes. Afinal, não importava o que acontecesse, eles se apoiavam uns aos outros com orgulho.
Finalmente, todas as tristezas e problemas haviam se dissipado, e só havia felicidade pela frente.